Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui num encontro que eu vejo vários amigos da indústria química, da academia, e eu queria agradecer em particular meu amigo Marcos Demarque, Fernando Figueiredo, Marina Matar, que eu não vejo, não estou vendo aqui agora, mas pessoas com as quais eu tenho feito questão de dialogar desde a campanha, como o Marcos falou, porque, como liberal que sou e como liberais que somos no governo, nós não nos achamos donos da verdade. Sempre que um liberal falar, eu tenho a resposta, tenho que fazer A, B, C e D, o governo tem que fazer isso e aquilo, provavelmente ele lá no fundo, se você raspar a pele dele, vai sair um intervencionista. Vai dar um pulo e vai revelar que ele, ao se achar o dono da verdade, ele esqueceu de um dos princípios basilares do liberalismo, que é a liberdade de empreender, a liberdade de buscar informações, a liberdade de criar valor, a liberdade de ser quem você pode ser, de buscar todo o seu potencial. E ele passa a ser vítima do que Hayek chamava de arrogância fatal, de você achar que sabe mais do que cada um de vocês que estão aqui presentes. Um liberal, na essência, é uma pessoa humilde. Liberal, na essência, é aquele que tem que sair da frente para quem cria valor, para quem cria um mundo novo, um novo futuro possível, faça o seu trabalho da melhor maneira. Então, esse caminho que nós percorremos desde as eleições até hoje e que nós pretendemos continuar percorrendo nos próximos anos, é um caminho de muita humildade, é um caminho de muito diálogo, é um caminho que parte de uma verdade, pelo menos para nós, também não somos os donos da única verdade, mas acreditamos que quem cria valor são vocês e não o governo. É a atividade empresarial o que cria valor no mundo moderno, talvez não no mundo antigo, quando não tinha empresas, mas a partir do momento que nós iniciamos no sistema que se mostrou mais eficiente e também o mais justo, que já tirou bilhões de pessoas da pobreza nas últimas décadas, que é o capitalismo. O nosso diagnóstico do que aconteceu no Brasil nas últimas décadas é muito simples. O nosso Estado cresceu, se tornou disfuncional, se afastou das necessidades do nosso país, a burocracia passou a se reproduzir. Tem agora, parece um molusco, lá uma concha que está entupindo as hidrelétricas, e o Estado e a burocracia foi mais ou menos isso, começou a entupir os mecanismos de criação de valor do Brasil. E nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para abrir espaço para a iniciativa privada. Durante muito tempo, a resposta do Estado aos vários mecanismos ineficientes que foram sendo criados foi criar novos mecanismos para reduzir as ineficiências criadas por esses mecanismos. Eu aumento o custo Brasil, mas eu dou um subsídio. Eu fecho os olhos às altas taxas de juros, mas dou uma proteção comercial. Nós precisamos reverter esse mecanismo, nós precisamos atacar o custo Brasil, nós precisamos atacar as altas taxas de juros, nós precisamos atacar a ineficiência regulatória, a ineficiência burocrática que nós temos em nosso país. Nós não podemos aceitar o fato de que o Brasil hoje tem 23% da produtividade média de um trabalhador americano. Isso é inaceitável. Isso é absolutamente inconcebível. Não há nada inerente ao nosso país que justifique que nós tenhamos 23% da produtividade média do trabalhador americano. Quando já tivemos 40%, que também não tem nada que justifique. Em 1980 era 40% e nós fomos ladeira abaixo, enquanto outros mercados emergentes cresceram. A resposta a isso não virá do governo. A resposta à reversão desse quadro virá da atividade empresarial. Nós, no novo governo, vamos trabalhar e duro para reduzir tudo aquilo que atrapalha. Todo organismo vivo tem um lado médico e um lado monstro, porque as pessoas são assim. Não é à toa
que essa história foi escrita. Ela é uma metáfora do que todos nós somos. Um lado luz e um lado sombra. As organizações, as empresas dos senhores também têm o seu lado luz e o seu lado sombra. O problema é que, nas últimas décadas, o nosso governo cresceu o lado monstro, o Mr. Hyde, e sufocou o Dr. Jekyll. Então, o que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, é fazer um processo de redução do monstro. E, ao mesmo tempo em que a gente cuida do Dr. Jekyll, porque existe um espaço para a atuação do governo. O liberal não é um anarcocapitalista, um ANCAP. O liberal é aquele que defende a liberdade. E isso prevê a atuação do Estado em determinadas áreas, como, por exemplo, foi dito aqui, capital humano. A plena liberdade num mundo moderno, em que existem recursos suficientes, envolve a garantia do acesso à qualificação para o mundo moderno. E nisso concordo muito até com o deputado Orlando Silva, eu não sei se ele ainda está aqui, que, embora seja do Partido Comunista do Brasil, é um deputado que eu respeito muito, com o qual temos trabalhado desde que eu estava no BNDES, porque a gente acredita, por exemplo, na importância da formação de pessoas para o mundo moderno. Isso é parte do exercício da liberdade plena numa sociedade moderna. Então, o que nós estamos traçando, não só para a indústria química, mas para o setor produtivo como um todo, é, em primeiro lugar, um grande processo de limpeza daquilo que atrapalha o setor produtivo. Nós vamos ter muita ênfase, vamos trabalhar duro para identificar as prioridades daquilo que mais atrapalha as empresas e, rapidamente, deixarmos o empresário brasileiro, o trabalhador brasileiro, ser criativo, ser produtivo e conquistar o mundo. Porque resiliente ele já provou que é. Porque quem sobreviveu depois de tanto Mr. Hyde é prova de resiliência e quase de heroísmo. Agora o governo tem que fazer o seu dever de casa. E não é para fazer o Brasil crescer. O governo não faz o Brasil crescer. Esse é um princípio basilar desse novo governo. Quem vai fazer o Brasil crescer são vocês. Nós temos que apoiar, nós temos que ajudar, mas o protagonista são vocês. Nós precisamos reverter uma lógica que imperou nos últimos anos, em que, inclusive, muitas organizações e muitas empresas esperavam o governo dar os primeiros passos. Vocês criam valor. Então, vocês é que conhecem, vocês é que sabem as prioridades, vocês é que têm que dizer para nós a que nós temos que deixar de fazer e o que a gente tem que fazer. E nós temos que aceitar, nós temos que equilibrar, nós temos que negociar, nós temos que equacionar. Nós temos um grande caminho pela frente, muito próspero. Então, em primeiro lugar, tirar as amarras. Em segundo lugar, resolver os problemas que prejudicam a infraestrutura no Brasil, que afetam cada um de vocês. Nós hoje temos 32% do PIB de ativos com porcentagem de infraestrutura com porcentagem do PIB. Nós já tivemos 68%. Nossa infraestrutura vem derretendo. Terceiro lugar, nós precisamos ter um plano nacional de qualificação de capital humano. Nós estamos muito atrás em capital humano, que não é dar mais curso. Isso é um dos desafios, inclusive, globais. Nós estamos com uma equipe internacional trabalhando, mesmo antes do governo assumir, para a gente ter uma solução moderna de qualificação de capital humano, que acontece muitas vezes no trabalho, aliás, preponderantemente no trabalho. Quarto, nós precisamos ter uma agenda de inovação coordenada. Há alguns meses eu fiz um levantamento e havia 51 agências, órgãos, repartições do setor público lidando com inovação, estimulando inovação, cada um com um puxadinho. 51. Aí eu fui pedir para fazerem a seguinte pergunta: enumere outras 5. Sabe quantas souberam enumerar outras 5 áreas do governo que estimulavam a inovação? Nenhuma. Não apenas não eram integrados, como nem sabiam da existência dos outros. A principal razão da gente diminuir o número de ministérios, secretarias, assim por diante, não é para reduzir gasto.
A redução é pequena, é para ter coordenação e funcionalidade no governo. Nós precisamos ter um governo funcional. Outro pilar fundamental, não mais fazer crowding out. Não atrapalhar o investimento privado. Atrapalhamento este, se permite a palavra, que vem de várias fontes. Uma delas, vocês já acabaram de falar, um exagero do poder de monopólio de alguns entes, inclusive públicos, como a Petrobras. Nós não podemos deixar para a sociedade a culpa da ineficiência de nenhuma empresa estatal. Nós temos planos de privatização ambiciosos, como já falamos com vocês várias vezes, e, paralelamente, de um trabalho forte para garantir a competitividade e reduzir o abuso de poder de monopólio de quem quer que seja, inclusive do próprio Estado, que tem o monopólio de cobrar imposto, e que nós precisamos desobstruir, resolver de uma vez por todas o manicômio que nós temos no Brasil de pagar imposto, em que uma indústria, na média, gasta 1,9% da sua receita só com burocracia para pagar imposto. Isso precisa ser eliminado. Nós vamos ter alguns indicadores na Secretaria-Geral de Produtividade e Emprego, que está sendo criada justamente para interconectar áreas de 5 diferentes ministérios que virão, para a gente ter um plano firme e definitivo para recuperar a produtividade brasileira, que passa preponderantemente, inicialmente, por uma desobstrução de tudo aquilo que atrapalha vocês de criarem valor. O maior desafio que nós vamos ter é um desafio político, não é um desafio técnico. Eu acho que existe determinado consenso do que precisa ser feito. Se a gente tiver honestidade intelectual, se nós tivermos espírito público, se nós tivermos esperança no Brasil, que é algo que estava se perdendo. Eu voltei para o Brasil em 1997, quando a maior parte dos meus amigos falaram: você está louco de voltar para o Brasil? Está terminando o seu PhD, vai trabalhar numa universidade, vai receber um monte de oferta aqui. Eu falei: não, eu acredito no Brasil. E há mais ou menos um ano foi a primeira vez que eu comecei a questionar se eu tinha feito a melhor escolha. Não só eu, mas muita gente, eu tenho certeza que até vários dos senhores. Chegou um momento que a gente estava cansando no nosso país. Eu acho que o que essa eleição trouxe de imediato para o Brasil, e as primeiras ações do presidente Jair Bolsonaro, foi que muita gente está voltando a acreditar no nosso país. Muita gente está tendo expectativa, o empresariado, um maior aumento de otimismo da história nos indicadores. Só que a gente vai ter que entregar. Para a gente entregar, o desafio vai ser político. Nós vamos precisar trabalhar para regenerar a nossa democracia, que está bastante combalida. Havia pessoas que diziam que o presidente Bolsonaro representava uma ameaça à democracia. Só que esqueciam que, por exemplo, de acordo com o ranking da The Economist, nós já não somos mais uma democracia plena, nós somos o que eles chamam de flawed democracy. Nossos indicadores de qualidade de democracia vêm caindo, porque a democracia, como o Abraham Lincoln falava, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Não basta você ter eleição justa e livre, que é um dos pré-requisitos, e depois o processo de decisão dentro do governo não seguir aquilo que os representantes da sociedade disseram que ia fazer, ninguém saber o que está acontecendo, e aí você tem uma nova eleição, onde as pessoas cada vez menos acreditam no governo. Se falar assim, olha, se tiver um botão para explodir Brasília, você apertaria, 90% da população ia sair procurando onde está esse botão. Isso é a falência da democracia. Nós estávamos com a democracia a caminho da falência. Porque o resultado imediato de um descrédito no governo é o limite do curto-prazismo e erosão do capital social, que é: eu não me prometa nada que eu não confio em você, me dá dinheiro no bolso agora. E aí houve uma multiplicação de verbas e cargos distribuídos para os representantes do povo, que, como representantes legítimos do povo, traduziam o que o povo estava dizendo.
Não me faz promessa de planos, reformas. Me dá dinheiro no bolso, que eu não acredito mais em você. Se vem reforma, eu devo sofrer. Então, não me fala isso. Me dá. E chegamos em abril ao ápice da falência de um modelo, quando, na janela de mudança de partido dos deputados, houve, literalmente, um dia que eu estava no Congresso e vi uma das situações mais deprimentes, que foi o leilão de deputados, onde líderes partidários ofereciam 1 milhão, 1.100.000, e os deputados iam escolhendo para que partido ia em troca de verba para a campanha. Não importa o programa do partido, não importa a ideologia, não importa nada. Os partidos estavam se transformando em tesourarias de fundo partidário. Isso é muito triste, mas não é a culpa do partido. O partido estava refletindo o descrédito na política. O que eu acho que nós trazemos de mais novo é uma possibilidade de regeneração dessa situação. Porque o governo Bolsonaro foi eleito com um programa. As pessoas votaram num programa. As pessoas votaram acreditando naquilo. E nós achamos que fazer esse programa de maneira correta dá voto para quem apoiar o governo. De maneira crítica, óbvio. Se fazer a coisa correta para o país voltar a dar voto, o político, como em qualquer lugar do mundo, que é um maximizador de voto para a próxima eleição, irá apoiar essas reformas. Mas quando você fala assim, reforma da Previdência do presidente Temer, a população fala assim, eu não entendo o que é isso não, eu sou contra. Mas por que você? Não, eu sou contra. Quando eu olho as últimas reformas, eu sempre saí perdendo. É natural isso, é o resultado de muitos anos de falta de conexão. O que nós vamos ter de grande desafio agora é reconstruir essa democracia de maneira programática, em diálogo com a sociedade, em diálogo com vocês. O que é que precisa ser feito? Vamos trabalhar juntos. E já demos um exemplo essa semana do que pode ser feito com a lei do distrato. Eu não sei quantos dos senhores acompanharam isso. O distrato estava destruindo a indústria de incorporação e construção no Brasil. Porque, basicamente, você comprava um imóvel na planta, a construção começava, se o preço baixasse, você chegava lá, eu quero meu dinheiro de volta. Você tem uma opção grátis de venda, uma put, em cima de quem vendeu. Ora, quem trabalha com isso sabe que você começa a construir depois de vender de 50% a 70% das unidades, por conta do risco da construção e da incorporação. Quando você obriga a incorporadora a devolver o dinheiro para quem comprou o imóvel, a incorporadora vende 50%, mas não vende nada. Aí o que acontece? Ela tem que aumentar o preço, porque o risco é alto. Quando você aumenta o preço, aumenta a probabilidade de ter o distrato, com custo zero para quem comprou. E isso eliminou o mercado. A nova lei do distrato, que aumenta a multa para 50%, já estava quase engavetada. Não vai dar, não dá para passar, tem muito. A gente falou, não, isso é o correto, não é? Então, vamos unir forças para isso, vamos ver quem está de acordo com o programa, vamos para Brasília, vamos trabalhar todo mundo junto com uma agenda republicana e conseguimos aprovar na terça-feira. O Brasil agora está muito mais atento a fazer o bem, porque a população voltou a acreditar que é possível fazer o bem, porque os empresários voltaram a acreditar de que é possível fazer o bem. Esse é o governo que vai fazer o correto. Nós não temos as respostas. Se eu tivesse a resposta, eu não diria que eu sou liberal. Nós sabemos os conceitos. E nós sabemos que podemos contar com vocês. Podemos contar com vocês na cobrança, nas ideias e, principalmente, e eu vou encerrar por aqui, na priorização, porque não vai dar para a gente fazer tudo. Essas 73 propostas, a gente vai ter que escolher aquelas com as quais a gente vai começar. Quais são as mais importantes? A, B, C e D. É aí nisso que a gente vai se focar. E vai trabalhar junto. E vamos trabalhar juntos para fazer aquilo que é importante. Já pedimos, vocês já, inclusive, mandaram para nós umas primeiras prioridades. Vamos ter uma agenda rápida para ter quick wins, para ganhar um momento de reforma para um país que valorize quem produz. Que não mais crie proteções para serem a contrapartida de dificuldades, e sim que elimine as dificuldades simultaneamente
Já falamos isso algumas vezes, simultaneamente, a redução das proteções. Então, nós não somos loucos. O liberal ele é evolucionário, não é revolucionário. A revolução é feita por revolucionários, que acreditam ser donos da verdade. Não temos a verdade. Vamos fazendo aos poucos. E se a gente fizer a coisa certa, eu já vi que o Gessner já projetou 3,27% de crescimento ano que vem. Eu tenho falado de 3,5% há quanto tempo? Há uns 6 meses que eu estou falando, se a gente ganhar, vai crescer 3,5% ano que vem. E mais recentemente eu tenho falado, e vai crescer 5% depois. Você ainda vai melhorar, ainda vai mudar essas suas projeções, tá, Jéssica? Por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. Não precisa, eu não estou sendo extremamente ambicioso. É muito simples. Nós temos 22% da produtividade média do trabalhador americano. E também somos um dos países com maior multiplicador de produtividade do mundo. O que significa isso? Como nós temos uma base já instalada, o mesmo ganho de produtividade no Brasil tem um impacto maior no PIB do que um ganho de produtividade na maior parte dos outros países. Então, se a gente aumenta 1% de produtividade, a gente aumenta 1,6% do PIB, produtividade total dos fatores. Tá? Então, o que significa? Se nós passamos de 22% para 30% da produtividade americana, supondo que os Estados Unidos crescem 1% ao ano, em 5 anos, lembra, nós éramos 40% em 1980. A fronteira de possibilidade de produção está muito longe da gente. Se a gente consegue passar para 30% em 5 anos, que não é nada de muito ambicioso, é deixando de fazer, o mar está muito alto, nós crescemos 6,5% ao ano. Não me parece ser extraordinariamente alto esse número, me parece ser muito factível. Então, eu acho que nós temos tudo para crescer 5% ao ano, reduzindo as ineficiências, permitindo que a produtividade cresça. Isso não exige grande investimento, isso é produtividade. Isso não afeta a inflação, muito pelo contrário, como é do lado da oferta, isso contribui para a redução da inflação. O problema é que nós vivemos durante algumas décadas esquecendo de que o crescimento vem do aumento da produtividade e não estimula a demanda. O crescimento vem daí. Então, sempre que se falava assim, vamos crescer 3%. Não, espera aí que pode dar inflação. Isso é do lado da demanda. Quem diz que você cresce 3% da inflação? Que isso? 3%, não, 2,5% mais do que isso da inflação é porque é do lado da demanda, é o contrário, se a gente aumenta a produtividade, a gente reduz a inflação. Só que a gente precisa fazer o dever de casa, o governo tem que deixar de atrapalhar, a indústria tem que se organizar mais também, ainda mais, tem pedido isso para muitas associações. Por favor, se organizem mais, não contem com o governo para fazer as coisas. Conversei ontem com uma associação de materiais de construção, por exemplo. Uma das iniciativas interessantes que o MIDIC fez foi o chamado BIM, que é uma base de vários produtos da indústria de construção, certificados, não certificados, tal, para facilitar as negociações e tal. E eu perguntei, por que as associações não fizeram isso? Por que esperaram o governo fazer? É porque é muito difícil a gente se organizar nas associações, porque os interesses são diferentes. Tá bom, então também tem um dever de casa para vocês, né? É difícil, mas vocês têm que se organizar mais. Não dá para ficar contando com o governo para organizar. O governo não consegue nem se organizar. Então, tem um dever de casa para o Brasil inteiro. Um dever de casa que tem a ver também com fazer o que é o correto, inclusive dentro das empresas, no modelo de criação de valor compartilhado. Porque, assim, não é só o governo que fez coisas erradas. Algumas empresas também fizeram coisas erradas. Eu não estou falando só de corrupção, não. Estou falando de busca de determinados favores, acreditar no modelo falido e tal. Nós precisamos... Um Brasil novo envolve a mudança de todo mundo. As indústrias são, como eu disse, são sobreviventes, são resilientes, são heróis nesse mundo moderno. Mas, para essa barra nova, para esse Brasil novo, o que o governo está dizendo é o seguinte, é um Brasil novo, um futuro novo possível para todo mundo. Eu não posso agora entrar em muito mais detalhe do que a gente vai fazer, porque a gente está justamente definindo isso agora e trabalhando até com vocês. Mas eu quis aqui passar o conceito de nós acreditamos.
e continuar com uma agenda de diálogo e de construção compartilhada para um Brasil mais competitivo, mais produtivo, com mais empresas e mais próspero. Muito obrigado, um feliz 2019 para vocês.